algumas de suas roupas para adornar altares idólatras. Você usou roupas, isso é, as tuas vestes, as vestes de santidade. Para quê? Para adornar, para embelezar, para enfeitar o quê? Altares idólatras. Onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas. Irmãos, existem alguns símbolos na Bíblia: ouro, prata e pedras preciosas. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo. A prata é símbolo da redenção. O ouro é símbolo das coisas celestiais. A Bíblia diz o seguinte: você apanhou joias finas que eu tinha dado a você, joias feitas com meu ouro e a minha prata, e fez para você mesmo ídolos em forma de homens, e se prostituiu com eles. Ídolos em forma de homens. Ídolos em forma de homens. Não é o que acontece hoje aí no mundo? É ou não é? Não é uma adoração desenfreada a ídolos? Não é o que muitas vezes quer acontecer dentro da igreja? Adoração a pastores, a líderes de música. Você tem uma admiração além do que é normal. Você coloca essa pessoa acima de qualquer coisa. Mas eu digo para você, meu irmão, é hora da geração de Jeú. É hora da geração de Jeú se levantar aqui no nosso meio. Irmãos, Jeú, capitão do exército de Israel, homem extremamente de guerra e sanguíneo, foi levantado por Deus, sabe para quê? Para destronar um principado, para destronar um reino que fazia Israel se prostituir, adorar ídolos, perverter o povo. O pecado estava sobre Israel naquela época. Tanto é, se você ler 1 Reis, você vai ler ali os capítulos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, você vai ver que existia fome em Israel. Fome em Israel, por causa do pecado. Diga comigo, o pecado traz fome no meio da igreja. Mas esse homem se levantou, e eu quero mostrar para você nessa manhã, para você primeiro entender qual a estrutura que esse homem derrotou. Qual a estrutura que esse homem derrotou e qual a estrutura que o Espírito Santo quer fazer com que eu e você derrotemos. A palavra nessa manhã se encontra em Apocalipse capítulo 2. Abra a tua Bíblia. Versículo do 18 até o 23. Preste atenção, fique prestando atenção, porque essa palavra vai definir o teu futuro espiritual. Essa palavra vai definir o teu futuro, e assim como o apóstolo Paulo disse, lá no livro de Atos, o sangue dos irmãos não será sobre a minha cabeça, porque eu trouxe aquilo que o Espírito Santo queria falar com a igreja. Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 23. Se os irmãos puderem acender mais as luzes aí, até para quem tem Bíblia poder ler melhor. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas são as palavras do Filho de Deus. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Diga comigo, chama de fogo,
e bronze reluzente. Conheço agora o Senhor Jesus falando com a igreja. Preste atenção. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Preste atenção, igreja. Você tolera Jezabel. Você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Olha só o que o Senhor está falando. Ele está dando tempo à igreja. Ele está dando tempo a você. Ele está dando tempo a mim. Mas ela não quis se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer. E trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Diga comigo assim: o Senhor conhece a minha mente e o meu coração. Você pode esconder de mim, você pode esconder do teu cônjuge, você pode esconder da tua família, mas do Senhor você não esconde. E retribuirei. O Senhor é o Senhor dos galardões, irmãos. Preste atenção. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Irmãos, pecados que envolvem esse tipo de principado. O que é um principado, para você entender? É a estrutura mais alta que existe na hierarquia satânica. Um principado, preste atenção para você entender a estrutura. Um principado não rege uma cidade. Um principado não manda numa região. Um principado não atua como líder dentro de um estado. Um principado atua como líder em cima de uma nação. Existem as potestades, existem os governadores e existem as hostes, que são os demônios que são enviados para executar as ordens que esse principado passou para as potestades, para os governadores, e aí sim vai ser executado. Você está entendendo? Você entende como funciona? Por que que isso é um principado? Porque a Bíblia mesmo nos diz. Jeú combateu um principado que estava onde? Em qual nação? Nação de Israel. Acontece que esse principado se dissemina. E em cada cidade existe um representante espiritual, um demônio, um representante espiritual desse principado. E é o principado, eu afirmo isso para você, é o principado que mais tem atuado dentro das igrejas no mundo inteiro. Porque eu vou mostrar algo aqui para você, e você vai ver, e você vai reconhecer o quanto esse principado age em diversas áreas dentro do corpo de Cristo, tentando atrasar a obra, amarrar a igreja, tentando se estabelecer aqui, irmãos, nesse lugar. Esse principado não aceita
um lugar menor, preste bem atenção. Esse principado não aceita um lugar menor a não ser o altar. Ele não aceita estar num lugar de posição inferior, a não ser estar em cima do altar na igreja. Características desse principado. Primeira, repita após mim: falso ensino. Falso ensino. Olhe para o teu irmão e diga assim: cuidado com o que você anda comendo e olhando. Falsa profecia, repita. Falsa profecia. Irmão, tem muita falsa profecia dentro da igreja. Tem muita mentira. Tem muita profecia colocando as pessoas, e o apóstolo Paulo no Novo Testamento, no Antigo Testamento você não podia julgar profecia, mas no Novo Testamento você pode. Se alguém entregar qualquer tipo de profecia na tua vida, o que você vai fazer? Você vai julgar. Aqui, ó, dentro do teu coração. Ué, mas isso Deus nunca falou para mim, isso não tem a ver com a minha vida. Teve uma pastora aqui domingo passado, foi domingo passado ou retrasado? Agora não lembro. Retrasado. Uma bênção. Ela falou algo para mim ali, eu estava sentado, somente algo que Deus já tinha confirmado no meu coração. Está entendendo? Pastora Regina, está aí, né? Pastora Regina orou por mim uma semana antes e falou exatamente o que essa pastora falou. E elas nunca se viram, não se conhecem, nem nada. Uma semana antes a pastora Regina orou por mim ali. E essa pastora somente confirmou. Por quê? Porque Deus fala com seus servos, você jamais vai ser enganado, meu irmão. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, o diabo não engana você. Falso ensino, falsa profecia. Terceiro, diga comigo assim: imoralidade sexual. Essa é a coisa que Jezabel, uma das coisas que ela mais gosta dentro da igreja. Irmãos, eu tenho essa pesquisa, isso aí não é lorota, não é conversa fiada. O número de pastores adúlteros que existe no Brasil surpreenderia vocês. No altar. O número de jovens cristãos que praticam sexo antes do casamento. Jovens cristãos, preste atenção no que eu estou falando. Não estou falando jovens mundanos, isso aqui é para a igreja. Vocês ficariam abismados. Sempre que houver dentro da igreja prostituição, são duas palavras para prostituição. Primeiro, porneia, se refere a tudo a respeito de prostituição. Masturbação, sexo através de pornografia, sexo entre solteiros, que a Bíblia chama de... Como é que a Bíblia chama o sexo entre solteiros? Fornicação. Você, jovenzinho, que tem tua namorada, abre teu olho, o Senhor está te avisando nessa manhã. Pare com isso. E tem outra palavra que é moicheia, que é para adultério. Os adúlteros que estão dentro da igreja. Pecados sexuais. Mais um, rebeldia, rebelião. É o que esse principado adora. Ele adora uma rebelião, uma divisão no meio do corpo. Por quê? Porque ele se assenta onde? No altar. E a idolatria, que não é por imagens. Nenhum cristão aqui, eu e você conhecemos Êxodo capítulo 20, eu e os irmãos aqui conhecemos Salmo 115, ninguém aqui vai se dobrar diante de uma imagem de escultura, mas idolatria para a igreja na nossa era, você sabe o que é?
é aquilo que você mais ama com teu coração, é aquilo que você mais ama, acima de qualquer outra coisa, inclusive acima do Senhor. Se você ama pai e mãe, se você ama a tua esposa, se você ama teus filhos, se você ama o teu carro, os bens materiais, a tua casa, as coisas lá dentro da tua casa, acima do Senhor Jesus, você é idólatra. Diga para o teu irmão assim: se você ama qualquer coisa acima de Jesus, o que você é? Verso 18 diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. A Bíblia nos diz que o Senhor tem olhos como chama de fogo. Sabe o que a chama de fogo representa, irmãos? É que aonde o Senhor olha, para onde Ele coloca o olhar, aonde reflete os olhos do Senhor, a escuridão vai desaparecendo e vai revelando tudo aquilo que estava de podre, tudo aquilo que estava de oculto, tudo aquilo que estava escondido, para que o Senhor venha curar a igreja. Os olhos de fogo vão queimando, vão revelando, vão desnudando. E a Bíblia diz que os seus pés eram como bronze. Essa palavra bronze, nesse grego koiné que está escrito aqui, ela fala de um bronze que é colocado dentro do fogo. O bronze que está no seu ponto de fusão. O bronze fica quase branco. A Bíblia diz que o bronze são símbolos dos juízes e julgamentos de Deus. É por isso que Deus dá tempo para que eu e os irmãos nos arrependamos. É por isso que o Senhor dá tempo. Ele desnuda o nosso pecado, mas antes dos seus pés trazerem o juízo, Ele está dizendo para mim e para os irmãos assim: arrependa-se, arrependa-se, peça perdão, abandone esse principado, abandone as forças espirituais que estão te prendendo, porque eu posso te libertar. A Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 17, que não há nada oculto que não venha a ser o quê? Revelado. Você pode notar, irmãos, que essa mulher deseja influência, ela tem influência. E eu quero dizer para as irmãs aqui que não tem nada a ver com as irmãs. Quando nós estamos falando de Jezabel, para você entender bem, é um principado, ela não é feminina nem masculina. Na Bíblia foram essas duas mulheres que foram usadas para trazer mal à igreja. Mas quantos homens na Bíblia foram usados para desgraçar a igreja também? Não pense que tem alguma coisa a ver com o sexo feminino, não tem. É um principado que atua dentro da igreja. Olha só o versículo 19. O Senhor aí está nos dizendo que mesmo que as obras da igreja sejam boas, isto não é o suficiente. Olha lá, conhece o amor, o próprio Jesus dizendo para a igreja: conheço o amor, conheço a fé, conheço o serviço e conheço a perseverança. E sei que tu está fazendo muito mais agora do que tu fazia antes, mas isso não é suficiente. Diga comigo: as obras não são suficientes. Irmãos, o que é suficiente é você levar uma vida de santidade. Não importa o que vão falar de você, não importa se vão te julgar pelos teus pecados do passado, isso aí não importa, não importa. Importa que você leve uma vida de santidade dentro do altar. Versículo 20. Eu já falei sobre isso. Esse espírito sempre quer levar ou ter lugar de evidência, mas tenho contra ti o tolerares. O que significa a palavra tolerar? O que é a palavra tolerar, irmãos? Justamente, aceitar sem fazer força alguma.
Isso é tolerar. Você não pode falar para uma pessoa que ela está em pecado, ou que ela errou, que ela fica brava com você. Não tolere. Primeiro lugar, você escuta Deus. O homem vem sempre em segundo lugar, meu irmão. Primeiro é Deus na nossa vida. Olha só, presta atenção. Presta atenção na influência desse espírito maligno dentro das igrejas. Primeiro, o que essa mulher fazia? Ela se dizia, o quê? Profetiza. Isso é uma pessoa de influência dentro da igreja. Uma pessoa de muita influência dentro da igreja. Uma pessoa que gosta de estar sempre à vista de todos, sempre recebendo tapa nas costas, profetizando, mentindo para a igreja. E tem mais uma coisa. Na minha versão aqui, que é a Almeida Revista e Corrigida, eu coloquei essa versão aqui, porque tem um detalhe. A mulher que se diz profetiza e ensina e engana. Irmãos, ministério de ensino dentro da igreja é sagrado, é santo. Com o ensino você vai poder ensinar às pessoas o caminho da cruz ou o caminho do inferno. Você está entendendo? Através do ensino e da pregação da palavra, você pode colocar uma pessoa no caminho da salvação, ou você pode colocar uma pessoa em bancarrota no inferno. Aonde isso estava acontecendo? Dentro da? Diga comigo, estava acontecendo? Faz melhor. Vamos, eu gosto de fazer isso. Olhe para a pessoa que está junto de você e diga para ela, estava acontecendo dentro da igreja. Diga para o teu irmão assim, não tolera, meu irmão. Irmãos, um dos nomes dessa mulher, desse principado que atua dentro da igreja, ele não atua fora da igreja. Isso que você tem que entender. Ele não atua na rua. Ele quer atuar dentro do povo de Deus. Um dos significados do nome Jezabel, é sem marido. Sem marido. O que isso nos fala? É aquela que não aceita o quê? Autoridade sobre si. Irmãos, na Bíblia nós temos exemplos de símbolos masculinos. Quais são os 3 exemplos de símbolos masculinos que a palavra nos diz? Deus, Cristo e o Espírito Santo. Essa mulher, como ela é sem marido, ela deseja governar, ela deseja mandar, ela deseja tirar o lugar e a autoridade de Deus, tirar a autoridade de Jesus e tirar a autoridade do Espírito Santo de dentro da igreja. Por quê? Ela quer ensinar e ela quer o quê? Profetizar. Ela quer tomar conta do povo. E quanto mais esse demônio, esse príncipe, tomar conta, melhor será. Não se engane. Não se engane. Existem muitas igrejas controladas por esse espírito. Mas eu louvo a Deus porque Deus não deixa os seus servos à escura. Deus nos revela o que está acontecendo. Primeiro lugar, eu vou falar sobre 2 lugares nessa manhã, aonde esse principado atua, aonde ele deseja atuar. Diga comigo assim, o primeiro lugar, na minha família, na minha casa. Irmãos, se você observar a história de Jezabel e de Acabe, Acabe, rei de Israel, Jezabel, sua mulher. Jezabel não era do povo de Deus. Ela era de fora do povo de Deus. Ela era uma pagã. E Jezabel e Acabe casou com essa mulher. Se você notar na história do rei Acabe, ou na própria palavra, nos livros da Bíblia, você vai ver que o rei, aquele que detém a autoridade, aquele que detém o poder e aquele que decide o que irá ou não fazer, ele tinha algo na sua mão, que se chamava anel de selar. Anel de selar. Por que anel de selar?
É porque quando se retirava esse anel da mão do rei, era para selar o destino das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Só que Acabe não usava o anel de selar. Quem usava o anel de selar era sua esposa Jezabel. Eu quero mostrar para você antes que o anel na Bíblia, esse símbolo, essa aliança, ele tem um significado muito grande. Em Gênesis 41, 42, diz assim: em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José, mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Olha só o que o faraó fez. O faraó tirou o que da sua mão? Anel selo. Diga comigo, anel selo. Irmãos, você tem que entender isso, porque isso é crucial para a nossa vida. Qual o anel tem selado a vida da tua família nesses dias? Eu faço essa pergunta para você. Qual é o anel que tem sido colocado lá dentro da tua casa? Quem tem colocado o selo lá dentro da tua casa, na tua família? É o Senhor? É Jezabel? A Bíblia também nos fala lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 13, que nós seríamos selados por Deus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Eu e os irmãos somos selados em Cristo. Esse deve ser o selo na minha e na tua vida, meu irmão. Você não pode trocar o selo do Espírito pelo selo de Jezabel. Ou você quer trocar o selo do Espírito pelo selo de Jezabel? Você nunca vai trocar esse selo na tua vida. O anel de Jezabel vai para selar o futuro das famílias. Você precisa entender. O anel de Jezabel quer selar o futuro da tua casa, da tua família, da tua vida. 1 Reis, capítulo 21, versículo 8. Preste atenção. Preste atenção nisso que eu vou falar para você agora. Então ela escreveu. Diga ela escreveu. Cartas em nome de Acabe. Olha só, irmãos. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Você primeiro tem que atentar numa coisa. Acabe, o esposo de Jezabel, é um covarde. Para que Jezabel seja destruída na minha vida e na vida dos irmãos aqui, o covarde Acabe precisa morrer. Você está entendendo? Para que Jezabel saia desse altar, saia do altar da nossa casa, o covarde Acabe precisa o quê? Morrer. Se você, nessa manhã, antes de tomar a ceia, eu digo para vocês, só você e Deus conhecem o teu coração. Você precisa dizer para o Senhor: Senhor, nessa manhã, eu quero que Acabe morra em minha vida. Sabe por quê, irmãos? Um covarde não assume nada. Um covarde sempre quer ficar atrás dos outros. O covarde está sempre atrás. Você pede para ele liderar uma célula, ele não vai, por quê? Covarde! O selo de Jezabel está sobre a vida dele. Ah, mas eu não posso. Você pede para a pessoa fazer alguma coisa dentro da casa de Deus, ela nunca tem tempo, ela nunca pode. Por quê? Covarde! Acabe precisa morrer hoje, aqui dentro da igreja. Você tem que arrancar a cabeça de Acabe. 1 Reis capítulo 21, versículo 25. Preste atenção no que o próprio Senhor fala a respeito de Acabe. Não sou eu.
Preste atenção. Olha só, irmãos, que triste. Se isso estiver escrito lá no céu a meu respeito. Eu sei que não está. Mas que triste ter isso escrito a respeito da nossa vida. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Sabe o que é isso? Alguém se vender. É alguém que não tem coragem de dizer para os outros: você está errado, você precisa de mudança. Acorda! É tempo de mudança, é tempo de você acordar. É sério, irmãos. Por que muitas vezes não tem tanto glória a Deus e aleluia quando a palavra vem de encontro à nossa vida? Porque existe e é hora de mudança. É hora de mudança. É hora dessa igreja se levantar. É hora da tua família se levantar. É hora de você dizer assim: eu vou assumir um compromisso com Deus. Eu vou assumir um compromisso com o Senhor. Aleluia. Olha só. Olha um homem que não se vendeu. Um homem que não se vendeu para Jezabel. Um homem que não se vendeu para Jezabel se chama Nabote. 1 Reis capítulo 21, versículo 3. Olha só. Nabote, contudo, respondeu. Aqui tem uma história. Como você é leitor voraz da Bíblia, eu não vou precisar explicar a história. Você sabe da história. Você sabe do que aconteceu aqui. Você sabe que o Acabe, o sem vergonha, Acabe, o imoral, Acabe, o covarde, ele queria uma vinha, uma pequena parte de terra, bem do lado do palácio dele, mas ele queria para ele. E essa vinha, e a Bíblia diz que vinha, olha aqui comigo, atente. A Bíblia diz que vinha, videira, representa a família. Salmo 128, versículo 3. Acabe queria a vinha de Nabote. E o nome de Nabote significa fruto. Sabe o que Nabote diz? 1 Reis 21, 3. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Você tem que lutar pela tua casa, você tem que lutar pela tua família, você tem que lutar pelos teus filhos, você luta pela tua esposa, a tua esposa luta por você, vocês lutam pela obra de Deus. Está entendendo? Salmo 128, 3, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. A sua esposa, a tua esposa vai ser como fruto, vai dar fruto, você vai ver dando fruto dentro do teu lar. Quantos homens aqui, não seja mentiroso, quantos homens aqui podem dizer que tem uma esposa abençoada? Ergam a sua mão comigo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se você não acha a tua esposa abençoada, é porque você não abençoa a vida dela. Se você não acha que a tua esposa é uma bênção, é porque você não tem abençoado a vida da tua família. Se você se ausentar da tua casa, isso pode ser fatal, meu irmão. Não se ausente da tua família. Não se ausente da tua videira. Não deixe teus filhos sós. Não deixe a tua esposa só. Não deixe... então tá, pastor. A partir de agora não venho mais no culto. Deixa de ser imbecil, irmão. Deixa de ser imbecil. Quando você está na igreja, quando você está na igreja com a tua família, aí você não está abandonando a tua casa. Quando a tua esposa e você estão na igreja, você não está abandonando a tua família. Você está junto com a tua casa. Está entendendo? Olha só, olha o versículo 19, 1 Reis 21, 19. Preste atenção.
Saiba que Nabote, seu nome significa fruto, ele plantou em Israel, ele plantou espiritualmente uma semente de retidão, porque foi através da vida de Nabote que veio a condenação de Acabe. Sabia? Através da vida de Nabote, corajoso, homem que não abandona sua casa e sua família, que veio a condenação desse rei ímpio. Olha só. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. E acrescente: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, Nabote lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Através dessa semente de retidão e de justiça plantada em Israel, Deus veio condenar Acabe e Jezabel. Quando você plantar uma semente de justiça aqui dentro, Deus vai condenar esse principado que tem atuado com tanta força no nosso meio. Por isso que eu falei no início, a igreja só vence com unidade. Diga para o teu irmão assim: seja um, meu irmão, comigo. Diga, seja um com a liderança dessa igreja. Quando você não abre a tua boca é porque você está preso, mas eu digo agora em nome de Jesus, todo demônio que te prende, todo sofisma na tua mente, toda maldição que foi lançada contra você e contra a tua família, eu destruo no poder e na unção que o Senhor tem me dado, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Preste atenção, eu vou falar alguns sinais do selo jezabélico dentro das famílias. Eu vou falar e você vai repetir: destruição, separação, abandono, divórcio, adultério e divisão entre pais e filhos. Todos esses são sinais de selo de Jezabel. Sabe o que se tornou moda dentro da igreja? Porque é moda no mundo. A frase: eu preciso é ser feliz. Me mostre na Bíblia onde diz isso. Me mostre. Que o Senhor nos disse que teríamos aflições. Passaríamos por aflições nesse mundo. Mas Ele nos disse: tem de ânimo, tem de ânimo. Tem de ânimo, tem de ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quando você tem problema na tua família, quando você tem problema na tua casa, o diabo quer que você se separe. Mas eu digo: não faça isso. Não faça isso. Permaneça, aguente. Você entendeu como Jezabel quer destruir a família? Você entendeu nessa manhã? Segunda coisa, diga comigo, diga após mim: destruição ministerial. Ora, o diabo acabando com a tua família, o que ele faz? Ele acaba com o quê? Com o teu ministério. O diabo acaba com a tua vida em todos os sentidos. Olha só, Jezabel deseja destruir, voltar atrás. Jezabel deseja tomar tudo que você tem para ela. Primeiro, família. Segundo, ministério. Terceiro, finanças. Se tem o selo de Jezabel sobre as tuas finanças nessa manhã, e você crê, nós vamos quebrar aqui nessa manhã isso aí. Olha só, olha um homem, eu vou citar 2 exemplos aqui. 2 exemplos de 2 homens que se deixaram destruir pelo selo jezabélico. Primeiro, Sansão.
Irmãos, para você entender como Jezabel agiu na vida de Sansão, foi num dos tópicos que eu falei, a prostituição, a sedução. Sansão era um homem facilmente seduzido por mulheres. E se você anda nessa vida de adultério, eu quero dizer para você, abra o teu olho, hein? Abra o teu olho, porque a partir dessa manhã, o selo de Deus vai se retirar da tua vida. Olhe bem, Sansão só se envolvia com prostituta. Sansão era um homem manipulado pelas mulheres. Preste atenção. Juízes capítulo 16, versículo 15. Olha como esse principado age. Olha como ele atua. Ele quer agarrar você. Ele já agarrou a tua casa, agora ele quer agarrar teu ministério. Olha o que essa mulher prostituta, Dalila, falou para Sansão. Então ela lhe disse, como você pode... Olha só as chantagens, amor, irmãos. Olha as chantagens que muitas vezes o povo de Deus tem caído. Caído em chantagens espirituais. Olha só. Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Irmãos, eu não posso discorrer durante muito tempo sobre isso aqui, mas eu quero dizer para você, o diabo sempre vai querer roubar o segredo que Deus falou para você. Ele sempre vai querer roubar o segredo ou o teu ministério. Aquilo de mais precioso que você tem é o teu ministério, meu irmão. O diabo vai dizer, mama, me conta esse segredo, abre o teu coração para mim. É assim que Sansão foi seduzido. Você não entende? Como esse principado age? Através da sedução, através da manipulação, através da bajulação e através do controle, através dessas 4 áreas. Ele seduz. Cuidado, porque existe muita sedução espiritual, muita sedução para derrubar teu ministério. Não, vamos fazer uma aliança aqui, vamos fazer uma aliança ali. Não faça coisa nenhuma, meu irmão. A tua aliança é com o Senhor Jesus. A tua aliança é com o Senhor Jesus. A única aliança que você tem é com o Senhor Jesus. Muitas vezes o diabo vem com lorotinha, conversa de cristão que não tem nada para fazer. Não, nós precisamos estar aqui, vamos guerrear aqui, vamos fazer isso que Deus está mandando todo o povo da cidade. Uma ova! As pessoas nem sabem o que estão fazendo, nem contra quem estão lutando. Muitos ministérios totalmente destruídos, muitas vidas totalmente destruídas, e ainda querem guerrear com o principado. Acerte a tua vida, a tua casa em primeiro lugar. Juízes capítulo 16, versículo 21. Olha só o final desse cara que se deixou seduzir por esse espírito. Preste atenção, eu não quero que o teu final seja assim. Os filisteus, olha só, um dos maiores inimigos do povo de Deus. Até hoje estão lá incomodando os judeus na faixa de Gaza. Até hoje estão incomodando os judeus na faixa de Gaza lá. Os filisteus o prenderam, furaram os olhos. Diga comigo, furaram os olhos. E o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze. Diga, algemas de bronze. E o puseram a girar moinho na prisão. Irmãos, quando você se entrega a esse principado, primeiro, ele tira a tua visão. Segundo, ele coloca algemas de bronze para você não poder se locomover. Você não vai poder, você vai ficar dando volta. Sabe o que fizeram com Sansão? Você sabe o que? Colocaram Sansão no lugar de um burro, de uma mula, porque era uma mula que fazia o serviço que ele estava fazendo, em volta do moinho. O Senhor deseja nos dar visão, o Senhor quer quebrar as algemas dos nossos pés nessa manhã. Você vai sair diferente,
Você vai sair com uma palavra de vida, vai transformar a tua vida, a tua família, a tua casa. Segundo exemplo, pior do que Sansão, muito pior do que Sansão. Sabe por quê? Porque para Deus Sansão nunca apareceu, só o Espírito Santo o guiava. Mas para esse homem, a Bíblia diz que Deus lhe aparecera por 2 vezes. Alguém já viu Deus aqui 2 vezes? Eu não. Eu tenho o Espírito Santo em meu coração, assim como os irmãos. Mas para esse homem, Deus o aparecera 2 vezes. 1 Reis, capítulo 11, versículo 13 e 4. Preste atenção. Em 3 pecados esse homem caiu. Em 3. Prostituição carnal. Vamos repetir? Após mim. Prostituição carnal. Prostituição espiritual. E avareza. Eu fico imaginando a vida desse cara. Porque uma esposa, o cara às vezes não consegue dar conta. Esse cara casou com 700 princesas e 300 concubinas. Olha só, irmão. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. Preste atenção. Preste bem atenção nisso. E as suas mulheres levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres induziram a voltar para outros deuses. E o seu coração, diga comigo, o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Irmãos, 2 coisas nesse versículo. 2 coisas eu enxergo nesse versículo. Quais são? Por que fala em mulher? Porque a mulher é a coisa mais próxima do homem. Mulher é a coisa mais próxima que o homem tem. É a coisa mais íntima que um homem pode ter. Qual é? É a mulher. Espiritualmente, você tem cuidado com quais pessoas estão junto de você. Quais pessoas são íntimas de você, porque essas pessoas podem levar você a cair numa bancarrota. Ah, não, mas eu tenho aquele meu amigo lá fora, mas ele é uma bênção. Ele só não é crente ainda. Ele só não é cristão ainda. Mas olha, me dá cada conselho. Em vez de você aconselhá-lo, você pega conselho do mundo. Salomão fez a mesma coisa. Salomão tomou conselho com as mulheres do mundo, com a intimidade do mundo. E o que aconteceu? O seu coração se desviou do Senhor. Cuidado, cuidado, porque o teu ministério pode estar em risco, meu irmão. Você anda tomando conselho com quem não sabe nada das coisas espirituais. E a Bíblia fala outra coisa nesse versículo, sabe o quê? A Bíblia diz que Salomão já era velho. Salomão já era velho. Não está falando aqui, irmão, somente de velhice natural, mas está falando de velhice espiritual. Quando você acha que é o bambambam, que sabe todas as coisas, que não precisa mais escutar o teu pastor, que não precisa mais escutar ninguém, isso é um perigo para você. Isso pode derrubar você. Isso pode afastar você da comunhão com Deus. Por quê? Porque é um princípio jezabélico. Ela deseja colocar ao teu lado, na volta da tua casa, na tua família, pessoas que não tenham o conhecimento de Deus, te cercando de intimidade podre, morta. Eu quero ter intimidade com aqueles que querem ter intimidade com Deus. Eu desejo ser íntimo de pessoas que querem ter intimidade com Deus. Essas pessoas vão me fazer crescer cada dia mais e chegar à estatura de varão perfeito. Por quê? Porque nós não chegamos à estatura de varão perfeito sós. Entenda isso. Sempre alguém vai contribuir para o teu crescimento espiritual. Agradeça o teu irmão porque ele tem contribuído para o teu crescimento. Diga muito obrigado, meu irmão. Você tem sido uma luz na minha vida, uma bênção de Deus na minha vida.
Irmãos, depois você leia a história de Salomão. Salomão seguiu quatro dos piores deuses que existem em toda a face da terra. Astarote, Milcom, Quemos, e o outro era Astarote, Milcom, Quemos e Moloque. Todos esses deuses, todos esses 4 principados, eles envolvem prostituição e orgia da pior espécie. Olha só onde que o homem que viu Deus 2 vezes foi se colocar. No meio de prostituição e orgia da pior espécie. E sacrifício humano. Já viu, irmãos? Um homem que era líder do seu povo, olha o ministério, o que ele fez com o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Quebrou, arrebentou, por quê? Ouviu pessoas que não eram de Deus, se entregou à carnalidade, à prostituição. É isso nós temos que afastar da nossa vida. Preste atenção numa coisa, essa prostituição de Salomão envolve feitiçaria, e eu não quero me alongar nessa explicação, até porque não temos tempo, mas gostaria que você entendesse nessa manhã, que feitiçaria não é só macumba. Tira isso da tua cabeça, meu irmão. Feitiçaria pode ser feita dentro da igreja. Ué, como? Sim. Pessoas dentro de ministérios que oram e têm oração contrárias à da liderança. Faz feitiçaria espiritual. O líder orando por um avivamento, o líder orando por pessoas, para ganhar pessoas, para que a igreja aumente, cresça, não em volume, mas em espiritualidade. E as outras pessoas orando contra. Irmãos, olha, eu poderia ficar aqui meia hora dando exemplos aqui dentro da igreja que aconteceu de coisas, olha, que os irmãos não têm ideia, inclusive feitiçaria espiritual, alguns anos atrás. Por quê? Que pessoas não concordam com a liderança, e elas ficam dando contra, e a obra de Deus vai sendo emperrada, a obra de Deus vai sendo esmagada. Você tem que colocar dentro do teu coração: a minha oração será em conformidade à oração do Espírito para crescimento do corpo. É sério, irmãos, isso é muito sério. Quando você faz uma oração contrária ao Espírito, você está sendo feiticeiro. Aí você fala de quem coloca macumba nas esquinas, de quem larga um despacho aqui. Essas pessoas estão no mundo, estão cegas. Mas e você que diz que enxerga, mas é cego? 2 Reis capítulo 9, versículo 22. Preste atenção. Jorão aqui é filho de Acabe e Jezabel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Aí o Jeú, como era sanguíneo, disse assim: como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias da tua mãe Jezabel? Idolatria, feitiçaria, idolatria, prostituição. Não pode haver paz dentro da igreja enquanto Jezabel estiver sobre esse lugar. Não pode haver paz dentro da igreja enquanto o altar de Jezabel for o trono do Senhor. Nessa manhã você tem que dizer para Jezabel: sai do meu coração, sai do trono do Senhor. Eu assento o Senhor nessa manhã dentro do meu coração. É isso que você tem que dizer. É para isso que o Senhor está trazendo essa palavra. Não importa o tempo que você tem de cristão, irmão. Talvez a Jezabel tenha sentado no teu coração a vida inteira. Você é daqueles que sempre faz um tititi na rua, uma conversinha com um, uma conversinha com outro, falando da igreja. Você é velho aqui e continua com isso. Te arrepende.
e achamos, nos prostituímos, falamos dos outros, estamos em rebelião, fazemos feitiçaria, e achamos que quando o chofarete tocar, achamos que iremos escutar. Não, eu venho na igreja, eu venho na ceia. Abra o teu olho, meu irmão. Abra o teu olho, porque Deus está falando com a igreja nessa manhã. E quando Deus fala é para mudança, não é para juízo, é para mudança. Primeira Reis 10:14, eu tenho que apressar. Preste atenção nesse número que você vai ver. Preste atenção nesse número. Geraldo, não tem uma outra versão aí da Bíblia? Só a Nova Versão Internacional? Tá. Então vou ler na minha versão, Arca e Revista e Corrigida, 1995. Se você tiver uma outra versão. Por quê? Porque eu quero mostrar para você esse número. Esse número é um número que apresenta no original, no hebraico. E se esse número está, preste atenção no que eu vou falar para você. Se esse número está no hebraico, está regendo toda uma nação e um reino através de um rei, significa que este número também se repete no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse. Se repetirá esse número. Não esse número que vocês estão vendo aqui, mas o número original. Vai se repetir lá no livro de Apocalipse, por quê? Porque esse número fala do controle financeiro no final dos tempos. Do controle que o anticristo irá fazer dentro do mundo, dentro do sistema financeiro mundial. Todas as coisas que se repetem na Bíblia, e tem várias coisas que se repetem do Antigo no Novo Testamento, é porque Deus quer dizer para você, preste atenção. Assim como as águas cobriram toda a terra por 150 dias, fala lá no livro de Gênesis, no livro de Apocalipse também diz que haverá um juízo de Deus que irá durar exatamente 150 dias. Isso é, preste atenção nas coisas que se repetem, nas coisas que são duplas. Nada na Bíblia está ali por acaso ou à toa, irmãos. Você tem que entender isso. Nada que você lê, até uma vírgula, está ali porque ela deveria estar naquele lugar. Olha só o que fala. Eu falei que Salomão caiu na prostituição carnal, na prostituição espiritual, e o terceiro que era? Só um irmão sabe? E o terceiro que era? E o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro. Já ouviu esse número em algum lugar? Já ouviu? 666. Ah, é o número da besta, é o número do anticristo. Ai, que medo. Que medo o quê, irmão? Irmãos, se você não ouviu a minha palavra sobre os 4 ventos da terra, eu aconselho a você, para você entender, eu não vou explicar isso agora, para você entender isso com mais clareza, você leve um CD lá para os irmãos, e eles vão gravar, o nome da palavra é Os 4 Ventos da Terra. Eu falo sobre o que dominaria o mundo nos últimos dias. Seria dominado pela situação econômica e financeira. Por que será que esse número apareceu para o rei mais poderoso de Israel? O que Deus estava querendo dizer? Assim como este número também controlou Israel, este número no futuro também controlará toda a economia da face da terra. Era por isso que Salomão era avarento, irmãos. Irmãos, a Bíblia nos diz que Salomão colocou duras cargas sobre o seu povo, duras cargas de impostos sobre o seu povo. Por quê? Porque o controle financeiro exercia o controle sobre a vida de Salomão. Irmãos, muitas vezes o diabo, Jezabel, tem te controlado financeiramente. Você vem à igreja, você toma a tua ceia como se tudo tivesse normal, mas você é um ladrão.
Você rouba. Você é um ladrão. Você senta na frente da televisão na tua casa e você fica falando da Lava Jato. Você fala da Lava Jato. Você diz que o fulano roubou, que o Beltrano está roubando, que o ciclano está roubando. Todo mundo é corrupto e desonesto. Mas a Bíblia diz que você, como filho, também é ladrão. Sabe por quê? Você chega na ceia e você não dá o teu dízimo. Você não sabe que a igreja é sustentada nessa terra pelos dízimos e das ofertas. Você não sabe que os pastores precisam do sustento, também tem conta para pagar. Você não sabe disso. Mas o que acontece, igreja? Acontece o seguinte: o número 666, que vai ser criptografado, vai ser colado, vai ser a marca do anticristo na face da terra, ele já controla a maioria dos cristãos hoje. Por quê? Porque você vem até a ceia, você come e bebe do pão e do sangue, e toma do sangue, do vinho, do cálice, mas você rouba de Deus. Por quê? Porque esse espírito controla você. Você é controlado. Você é controlado por aquilo que você vê. O controle financeiro do diabo já está na tua vida. E você não vê. Você acha que é normal roubar. Você acha que é normal roubar de Deus. Está tudo bem. Não, não tem problema. Eu vou na igreja, vou lá, faço a minha social, dou uma de membro, mas na verdade eu sou ladrão. Está entendendo, igreja? Quem te controla é Jezabel ou o Espírito Santo? É o controle, ó. Controle, a manipulação, marionetes na mão desse principado, ó. E batemos no peito e ainda queremos falar da nova aliança, como se soubéssemos o que é nova aliança. Batemos no peito e falamos, não, na nova aliança agora está liberado, uma ova. A nova aliança é muito mais pesada do que a antiga, porque na antiga você estava em pecado e ia dar teu dízimo, o Senhor aceitava e te abençoava. Agora você não pode ter nada contra ninguém e ainda entregar a tua oferta. Sabe por quê? Porque isso fala de gratidão. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu entrego para Ele, mais eu me libero das minhas coisas, mais eu me libero da minha vida. Quanto mais eu amo a Deus, eu digo, Senhor, tudo que eu tenho na minha casa, todos os meus bens, o meu dinheiro, o meu salário, tudo é teu, meu Pai. Tudo é teu, Senhor. É isso que acontece. É isso que acontece. Você não dá porque você não tem gratidão. Você tem uma falsa gratidão. Você tem uma falsa gratidão. Você acha que é gratidão, mas não é. Você acha que você ama, mas não ama. Por quê? Porque quem te controla não é o Senhor Jesus. E a partir dessa manhã Ele deseja controlar a nossa vida. Que você deixe de roubar o Senhor, que você deixe de se prostituir, que você abandone as obras da carne, que você abandone a rebelião, que você abandone a feitiçaria, que você abandone a prostituição e seja realmente um homem, uma mulher ungidos por Deus. Finalizando. Esse casamento entre Acabe e Jezabel precisa ter um fim hoje. Hoje na nossa vida. Hoje precisa ter um fim. Hoje é a manhã do fim. Hoje você vai abandonar Acabe. Você vai matar Acabe e ainda matar Jezabel. Não é deixar eles ir. Entenda. Não é deixar eles ir. Mas é acabar com esse principado. E aí você vai ver a tua vida começar a andar. Você vai ver, você vai começar a andar. Quando você der tudo para o Senhor. Quando você der teu coração para Ele. A tua vida para Ele. A tua família vai andar. O teu ministério vai fluir. Olha só, 2 Reis, capítulo 9, versículo 6 até o versículo 8. Cansa, irmãos, a gente está aqui em luta. Eu estou aqui em batalha. Eu estou aqui em guerra espiritual. Eu estou aqui guerreando.
Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo sobre a cabeça de Jeú. Você vai ser ungido Jeú nessa manhã. Coloque a mão no ombro do teu irmão em nome de Jesus. Eu não posso colocar a mão no teu ombro, mas daqui eu vou ungir você em nome de Jesus. Você vai ter a unção de Jeú nessa manhã. Você vai quebrar Acabe, você vai quebrar Jezabel, e isso nunca mais vai te afligir. Em nome de Jesus, pela unção que Deus tem derramado na minha vida, eu digo e profetizo nessa manhã, na tua vida, a quebra desse principado, a quebra, a derrota na tua família, no teu ministério, na tua vida particular, no teu trabalho, em o nome de Jesus. Olha só, aleluia, aleluia. E assim o profeta declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo, seja livre. E 2 Reis capítulo 9, versículo 33, diz assim: então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. A morte dela será de cima para baixo. Está entendendo por quê? Está entendendo? Porque principado está em cima. A queda será de cima para baixo. O Senhor vai derrubar esse principado e essa igreja vai crescer. Essa igreja vai crescer espiritualmente. Você vai crescer, escute o que eu estou te falando, se você receber agora. Você vai crescer espiritualmente. Você vai crescer espiritualmente. A unção de Deus vai estar sobre a tua casa. O teu ministério vai prosperar. A tua casa vai prosperar. E esse povo aqui vai crescer, não em quantidade de número, mas em quantidade aqui dentro, de espírito, um espírito novo, renovado. E o Senhor vai poder acrescentar mais pessoas aqui. Sabe por quê? Porque você é um Jeú. Você é um Jeú. Aleluia. Oh glória. Oh, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oh, gostaria de pedir para os irmãos responsáveis pelos dízimos que viessem até aqui à frente. E você fique em pé. Coloque o teu dízimo. Rô, vem aqui um pouquinho, por gentileza. Fique em pé. Se levante agora na presença do Rei dos Reis. Os irmãos do Ministério do Louvor, vão lá. Antes de você trazer teu dízimo, eu vou pedir para minha esposa fazer uma oração abençoando a tua casa. Ela tem uma unção muito grande na vida dela. É sério, irmãos. Ela tem uma unção muito maior que a unção que está na minha vida. E eu aprendo dia a dia com a minha esposa. É uma bênção que Deus tem levantado na minha vida, na vida do meu filho. E eu gostaria que ela orasse por você. E se você crê, o Senhor vai vir com a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Antes de você trazer o teu dízimo, antes de você entregar aquilo que é mais sagrado para você, que é o teu dinheiro, que você ganhou com o teu sangue, que você ganhou com o teu esforço, nós vamos orar aqui, o Senhor vai abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, e nada faltará para você, em o nome de Jesus. Oh, Santo Espírito, Jesus, nós colocamos, Deus, a nossa vida, a nossa família,
essa igreja, Deus, diante de Ti. Pai, Tu nos trouxe essa palavra, Senhor, que Tu possa despertar no nosso coração. Mostra, Espírito Santo, mostra em cada família, Deus, aquilo, Senhor, que nos prende, aquilo que está segurando, Pai, de Tu poder fazer o milagre que precisamos. Senhor, a restauração completa da nossa família. Nós precisamos dessa restauração. Ela só virá quando nós enxergarmos o que tem de errado, o que está se levantando e se colocando diante de Ti, e você não consegue ver. Nessa hora, o Espírito Santo vai vir sobre você, trazendo toda a revelação que você precisa. Toda a revelação que vem do alto, do Pai das luzes. É Ele que traz. Nenhuma escuridão pode conter o olhar de Deus, que Ele está olhando para você nessa hora. E em nome de Jesus, nós vamos nos levantar como uma igreja que Deus está limpando, que Deus está restaurando. Essa igreja é a igreja que vai se levantar e vai marchar e não vai ficar parada no nome de Jesus. Essa igreja vai avançar. Avance. Se você puder, marche no seu lugar nessa hora. Você vai marchar contra as forças de Jezabel e de Acabe. E nós vamos mandar embora, no nome de Jesus, toda essa potestade que tenta paralisar essa igreja, que tenta paralisar a igreja na terra. Ela não tem poder, porque o Espírito Santo é que vai à frente. E Ele manda, marche, 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 marche. Porque vai cair por terra, na tua família, na minha família, na igreja do Senhor, na terra, nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Porque isso é promessa do Senhor para os últimos dias. O avivamento, mas esse avivamento virá através do arrependimento. Arrependa-se todo dia, toda hora é dia de se arrepender. Não pense que você não tem que se arrepender. Nós temos que nos arrepender todo dia e toda hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses dízimos serão entregues para o Senhor. Você será usado nas mãos de Deus. Deus fará grandes coisas nesse lugar. Porque Deus chama pessoas. E você é filho de Deus. Você não é qualquer um. Somos filhos. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Dê a mão para o seu irmão e agradeça pela vida desse irmão. Agradeça pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, Senhor. Porque Tu nos amou primeiro. Foi Tu que nos chamou. Oh, Ele nos escolheu. Não foi nós. Ele nos amou primeiro. Diga para o seu irmão: Deus te amou primeiro. Deus te amou primeiro. Ele que te chama. É Ele que te chama. Oh, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, pela vida desses irmãos. Obrigado, Senhor. Te damos Aleluia. Aleluia. te damos glória. Aleluia. Teu é o poder. Não cansamos de Te adorar, Senhor. Sempre amém. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia. Saia do teu lugar e venha trazer teu dízimo. Entregue o teu dízimo. Eu gostaria que os pastores, por gentileza, pudessem vir abençoar esses irmãos. E
Em nome de Jesus. Nós estamos Aleluia. aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Oh. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Então vem. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Receba de Deus. Receba da graça de Deus sobre a tua vida. Ora, balabalaxere andarabás. Repandaragandarabalachiri andarás. Receba da unção de Deus. Receba da unção de Deus. Então vem. Vem. Meu coração. Volta. Quero ouvir o som Do céu. tua glória. Te damos glória, te damos honra. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Teu é o poder para sempre. Te damos honra. Aleluia. Te damos glória. Teu é o poder. Teu é o poder. Senhor, para sempre. Eu te dou honra. Te damos honra. Receba a unção de Deus. Receba a unção de Deus aí onde você está. Receba a unção que quebra Jezabel. Que quebra Jezabel. Que mata Acabe. Em nome de Jesus. Receba a unção na tua vida. Receba a unção na tua vida. Receba a unção na tua vida. Receba a unção. Receba a unção na tua vida. Ora balabalaxiri andarabalaxeri andaramais. Andarabalabaxuri andarás. Oh, recebe. Recebe a unção de Deus. Recebe a unção de Deus. Te damos honra. Diga, igreja. Te damos glória. Faça desse o teu hino da vitória. Teu é o poder. Diga. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Te damos. Te damos glória. Teu é o poder. Para sempre, amém. Aleluia. Vale um aplauso ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Gostaria de dizer para você que se você não trouxe teu dízimo nessa manhã, não tem problema. Você vai trazer durante a semana, você vai entregar para o pastor Mário, ou você entregue para o teu pastor da tua congregação, trazer até a igreja. Não esqueça de uma coisa também, nós estamos com aquela oferta de R$30. Se você falou e fez um voto de semear esse valor, não esqueça, procure o pastor Mário e entregue esse valor para você. Isso é separado do teu dízimo. Amém? Senhor, muito obrigado pelos dízimos aqui colocados. Isso aqui é sagrado. Isto aqui é santo. Isto aqui, Senhor, coloca a tua mão nesses valores. Nos ajuda a vencer toda a adversidade pela bondade e pela gratidão dos teus filhos. Prospera, aumenta e jamais diminui. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Fique em pé, não sente. Vou pedir para os diáconos prepararem aqui, os irmãos que são diáconos, vamos preparar. Esse momento aqui é terrível. Esse momento é santo. Esse momento é sagrado. Esse momento nos lembra a maior obra que já foi feita em todo o universo. Esse momento jamais será
apagado. Esse momento é perpétuo. No céu você estará em comunhão, comendo do pão e bebendo do vinho, só que com uma diferença: o Senhor estará sentado na mesa. Aleluia. Eu vou pedir aqui para 2 diáconos, pedir para a irmã estar orando, agradecendo pelo pão, e depois eu vou pedir para que o irmão Felipe esteja orando, agradecendo pelo vinho. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estamos, Pai, na Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa manhã abençoada, Senhor, que teremos comunhão contigo, Senhor. Apresento a Ti, Senhor, o pão que representa Teu corpo, Senhor, e que ao comermos dele, Senhor, nós venhamos ser renovados, restaurados, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo grande amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, te pedimos também, Senhor, pelo cálice, Pai. Abençoa, Senhor, este suco, Senhor, que representa o Teu sangue, Pai. Senhor, que a tomarmos, Senhor, deste suco, Senhor, que sejamos renovados, Senhor. Que sejamos, Senhor, despertos, Senhor, para tudo aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, Senhor. Senhor, nos enche, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Renova hoje, Senhor, a Sua aliança conosco, Pai. Restaura, Senhor, as famílias, Senhor. Restaura nossas vidas, Senhor. Restaura a Tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Graças te damos pelo suco, Senhor. Graças te damos pelo cálice. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes dos irmãos servirem, eu quero dizer para você o seguinte: à noite, às 18 horas, nós temos o nosso culto. Continua às 18 horas o nosso culto. Os irmãos do Ministério do Capão do Angico estarão ministrando louvor, e o pastor Mário trará uma palavra de mudança para a minha vida e para a tua vida. Amém? Vamos estar aqui às 18 horas. Após que você comer do pão e beber do cálice, você abrace um irmão e você pode curtir o dia com a tua família. Abrace os teus familiares, diga que você os ama, em o nome de Jesus. Amém. Pode servir, irmãos. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Oh, oh. Nós estamos aqui tão sedentos Aleluia. de Ti. Venha Deus, Venha Deus. venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua voz, Senhor. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. quero ouvir o som do céu, Tua glória. Então vem. Então vem me incendiar. Erga o cálice. Coração Erga o cálice. Aleluia. Obrigado, Senhor, o som pela comunhão. Obrigado pelo amor. Nós agora tomamos o cálice e comemos, Senhor, do Teu pão, em o nome de Jesus. Amém. Pode comer, irmão.
Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, te damos honra, te damos honra, te damos toda a glória a ti, Senhor. Teu é o poder, a glória Aleluia. para sempre. Te damos, te damos. Te damos toda a glória a ti, Aleluia. a ti. Teu é o Teu poder, poder para sempre. Amém. Te damos honra, glória para sempre, para sempre. Oh, diz, te damos, honra. eu te dou. Te damos toda a glória a ti. Teu é o poder, Teu é o poder. sempre. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Eu te dou honra. Te damos. Teu é